Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o dispositivo prático de Briotto-Ruffini para a divisão de polinômios por binômios. Tá? Então, o dispositivo prático de Briotto-Ruffini. Então, no primeiro caso, a divisão de um polinômio p de x por um binômio x menos a. Então, nós vamos direto a exercícios aqui. Durante o exercício, a gente vai explicando como é que se faz essa divisão utilizando esse dispositivo. Então, primeiro, determinar o quociente e o resto da divisão de p de x igual a 3x na quarta menos 7x na terceira menos 4x2 mais 2x menos 3 por d de x igual a x menos 3. Tá? Então, veja que nós estamos dividindo um polinômio p de x por um binômio do tipo x menos a, tá? Que é o x menos 3. Veja, nesse caso, o a vale 3. O a não é menos 3, esse menos é da expressãozinha ali da fórmula. O a vale 3. Então, para fazer esses dispositivos, a gente faz uma pequena grade aqui, tá? Onde aqui, à direita, à esquerda, aqui a gente vai colocar o valor do a, que no caso aqui é 3. E aqui no meio a gente vai colocar os coeficientes da variável do polinômio, cuidando que o polinômio esteja em ordem decrescente de grau, os seus termos. Ó. Então, tem o x na quarta, na terceira, na segunda, na primeira e grau zero. Então, nós vamos pegar os coeficientes desses termos e colocar aqui, sem a variável. Então, ó, tem o 3, ó, o menos 7, o menos 4, o 2 e o termo independente menos 3. Normalmente, o termo independente eu gosto de separar aqui um pouquinho, porque vocês vão ver que abaixo do termo independente vai aparecer o resto da divisão. E aqui nós vamos escrever os coeficientes dos termos do quociente. Então, como é que a gente acha esses coeficientes? Primeiro, a gente vai baixar o primeiro coeficiente aqui, que é o 3, tá? E aí nós vamos multiplicar, nós vamos pegar o a, que no caso é o 3, multiplicar por esse 3 e somar com o próximo ali, que é o menos 7, e colocar o resultado aqui embaixo. Tá? Às vezes a gente pode também multiplicar o 3, multiplicar 3 por 3, que dá 9, escrever o 9 lá em cima e depois fazer a soma. Tá? Nós vamos fazer direto. Então, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 7 dá 2. Agora faz a mesma coisa. Ó. Pega o 3, multiplica pelo 2 e soma com o próximo. 3 vezes 2, 6, 6 menos 4 dá 2. Agora com o próximo, pegando ainda o a, ó, o 3. 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 8. E agora, por fim, de novo, ó, 3 vezes 8, 24, 24 menos 3 dá 21. Tá? Então, esse aqui é o quociente da divisão e esse aqui é o resto da divisão. Tá? Então, é um dispositivo, como o nome já diz, bem prático, né? Que sai direto aqui. E veja que como o nosso polinômio dado é do quarto grau, eu estou dividindo por um binômio do primeiro grau, então o grau do nosso quociente vai ser do terceiro grau. Então, esses aqui são os coeficientes, né, dos termos do polinômio do terceiro grau. Então, o quociente vai ser 3x3, ó, por causa do 3 aqui, mais 2x2, que é o 2 aqui, mais 2x, que é o 2 aqui, e mais 8, que é o termo independente. Então, esse aqui passa a ser o termo independente. E o resto é o 21. Tá? Barbadinha. Vamos a um novo exercício. Ó. Determinar o quociente e o resto da divisão de p de x, que é 3x na quinta menos 3x na terceira, mais 2x2 menos 5, por d de x é x menos 2. Tá? Então, veja que o a aqui vale 2. Ó, tá? Então, vamos fazer a nossa gradezinha aqui. Vamos colocar o a aqui, que é o 2, e pegar os coeficientes. Cuidando que os termos estejam em ordem decrescente de grau. Ó. Eles já estão. Veja o coeficiente de x na quinta aqui é 3. Veja que não tem o termo de x na quarta. Isso significa que o coeficiente dele é 0, então nós vamos completar com 0 aqui, seria 0x na quarta, coeficiente de x na terceira, que é o menos 3, coeficiente de x2, que é 2, e o termo independente, que é o coeficiente do termo em x na 1 aqui é 0 também, porque não tem o termo de x aqui. Tá? Está faltando o termo em x elevado a 1, então o coeficiente é 0, assim como o x na quarta, e o termo independente, que é o menos 5. Aí separamos aqui o termo independente. Aí, então agora a gente repete esse primeiro coeficiente aqui embaixo e multiplica e soma. 2 vezes 3, 6, 6 mais 0 dá 6, 2 vezes 6, 12, 12 menos 3 dá 9, 2 vezes 9, 18, 18 mais 2 dá 20, 2 vezes 20 dá 40, mais 0 dá 40, 2 vezes 40 dá 80, 80 menos 5 dá 75. Então aqui eu tenho o polinômio q de x, que é o quociente, e o 75 é o resto.
Veja que o nosso polinômio é do quinto grau e eu dividi por um binômio do primeiro grau. Então, esse polinômio aqui vai ser do quarto grau. Eu vou ter 3x na quarta, mais 6x na terceira, mais 9x2, mais 20x, mais 40. Tá? Então, aqui, ó, 3x na quarta, mais 6x3, mais 9x2, mais 20x, mais 40. E o resto é 75. Tá? Barbadinha. Vamos ao exercício 3. Ó. Determinar o quociente e o resto da divisão de P de x, 2x na quinta, menos x na terceira, mais 2x mais 1, por B de x igual a x mais 1 meio. Veja que agora o nosso A aqui, ó, tá? Não é mais 1 meio, é menos 1 meio, porque na expressão eu tenho do tipo x menos A. Tá? E para que fique positivo aqui é porque o nosso A é negativo, então na verdade o A aqui é menos 1 meio. Então tem que ter esse cuidado. Veja que o polinômio já está em ordem decrescente de grau. Então vamos fazer a nossa grade aqui. Tá? Então nós vamos colocar o A aqui, que é menos 1 meio. Tá? E vamos colocar os coeficientes. O coeficiente de x na quinta é 2. Não tem o x na quarta, então o coeficiente é 0. O coeficiente de x na terceira ali é menos 1. O x ao quadrado não tem, então o coeficiente é 0. O coeficiente de x na 1 é 2. E o termo independente que é 1, que a gente separa. Aí repete o 2 aqui. Tá? Bom, agora como é fração, eu vou colocar os produtos sempre aqui em cima, para depois somar. Tá? Não vou fazer direto. Então, menos 1 meio vezes 2 dá menos 1. E menos 1 mais 0 dá menos 1. Menos 1 meio vezes menos 1 dá mais 1 meio. Ó. E 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Menos 1 meio vezes menos 1 meio vai dar mais 1 quarto. E 1 quarto mais 0 é 1 quarto. Menos 1 meio vezes 1 quarto dá menos 1 oitavo. E menos 1 oitavo mais 2 dá 15 oitavos. Tá? Tirando o mínimo, múltiplo aqui. Ou também tem uma regrinha prática aqui. A gente pega o número inteiro que eu estou somando, multiplica pelo denominador e soma com o numerador conforme o sinal ali. Ó. Então 2 vezes 8 é 16. 16 menos 1 dá 15. E repete o denominador. Menos 1 meio vezes 15 oitavos, aí vai dar menos 15 16 avos. E menos 15 16 avos mais 1 vai dar 1 16 avos. Veja, fazendo aquele processo. Ó. 1 vezes 16 é 16. 16 menos 15 dá 1 sobre 16. Então esse aqui é o nosso quociente e esse aqui é o resto. Veja que é um polinômio do quinto grau, então o quociente vai ser do quarto grau, com esses coeficientes aqui. Então Q de x vai ser 2x na quarta, 2, menos x na terceira, menos 1 meio de x2, mais 1 quarto de x e mais 15 oitavos. E o resto é uns 16 avos. Barbadinho. Tá? Exercício 4. Determinar o quociente e o resto da divisão de P de x, 3x na quinta, menos x na quarta, menos 2, por B de x igual a x menos 1. Veja, os termos já estão em ordem decrescente, de grau, né? E aqui o A vale 1 agora. Né? Veja que lá que era mais 1 meio, o A vale menos 1 meio. E aqui vale, o A eu tenho aqui menos 1, mas o A vale mais 1. Então, fazendo a nossa grade aqui, tá? Coloco o A aqui que é 1. Agora os coeficientes. O coeficiente do x na quinta é 3, de x na quarta é menos 1, x na terceira não tem, então é 0, x na segunda não tem, também é 0, x na primeira não tem, também é 0, e o menos 2. Aí separa o menos 2. Repete 3 aqui. 1 vezes 3 é 3. Né? 3 menos 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0 dá 2. 1 vezes 2 dá 2 e 2 menos 2 dá 0. Veja que o resto aqui deu 0. Tá? Então a divisão é exata. Então esse aqui é o nosso quociente e aqui o nosso resto. Tá? Então ele é um polinômio do quarto grau, porque aqui era do quinto, dividindo por um do primeiro fica do quarto grau. Então Q de x é 3x na quarta, mais 2x3, mais 2x2, mais 2x mais 2, e o resto é 0. Barbadinho. Se o resto deu 0 é porque esse polinômio é divisível por x menos 1. Tá? Então a gente pode usar esse dispositivo de Biotti-Ruffini para ver se um polinômio é divisível por um binômio. Tá? Se o resto deu 0 é porque ele é divisível. Barbadinho. Segundo caso aqui, a divisão do polinômio P de x pelo produto de binômios do tipo x menos a1, x menos a2, assim por diante, x menos a n. Então, se eu quero dividir um polinômio por um produto de binômios,
tá? Eu posso fazer ir fazendo as divisões por cada um desses fatores. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Determinar o quociente e o resto da divisão de P de x igual a x na quinta menos x na quarta mais 2x3 menos x2 por D de x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Então eu vou fazer a divisão primeiro por x menos 1 e verificar qual é o resto, e depois o resultado, o quociente, eu vou dividir por x mais 1. Aí depois a gente vê como é que a gente faz para achar o resto. Então, ó, primeiro eu vou dividir por x menos 1. Então, se eu dividir por x menos 1, nosso A vale 1 aqui. Ó. Vamos colocar os coeficientes ali. Ó. De x na quinta é 1, de x na quarta é menos 1, de x na terceira é 2, de x na segunda é menos 1, de x na 1 é 0 e o termo independente também é 0. Tá? Então, separa o último, repete o primeiro aqui. Agora, 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. 1 vezes 0 é 0, 0 mais 2 dá 2, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 1 é 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Tá? Então, esse aqui é o nosso resto, que eu vou chamar de resto 1. Tá? É o primeiro resto que eu dividi por x menos 1. E esse aqui é o nosso primeiro quociente, eu vou chamar de Q1x. Tá? Então, essa divisão que eu fiz significa que o nosso Q1x é x na quarta mais 2x2 mais x mais 1, tá? Porque ele vai ser no quarto grau. Veja que ele tem ó, x na quarta, não tem o coeficiente de x na terceira é 0, por isso que não tem x na 0 lá. Aqui é de 2x2, aqui é de 1x e aqui é de 1. Aqui é o termo independente. Tá? E veja que o resto é 1, e se a gente montar aqui o produto aqui para encontrar o P de x, a gente sabe que o P de x é o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, o P de x, que é o polinômio que eu dividi, é o quociente que eu achei, que é esse aqui, que é 1 de x, vezes o divisor é o x menos 1, que eu dividi só pelo x menos 1, mais 1. Tá? Agora nós vamos pegar esse polinômio que deu aqui como resultado, esse Q1 de x, e vamos dividir por x mais 1. Tá? Então vamos formar aqui a grade. Tá? Como eu quero de x mais 1, nosso A vale menos 1. E vamos colocar esses coeficientes agora aqui. Ó, 1, 0, 2, 1, 1. E o termo independente é o nosso 1 aqui. Ó. É o nosso 1. Tá? Então vamos repetir o 1 aqui. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, 1 mais 2 dá 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 mais 1 vai dar 3. Então, esse 3 é o nosso segundo resto. Tá? E aqui eu tenho um quociente que eu vou chamar de Q2 de x. Tá? Veja que o Q1 de x que eu dividi é do quarto grau, então esse aqui é do terceiro grau. Então, o Q2 de x aqui ó, é x na terceira, menos 1x2, mais 3x menos 2. E o resto, R2 é 3. Tá? Então, a gente pode escrever que o Q1, que é quem eu dividi agora, é o quociente Q2, vezes o divisor, que é o x mais 1. Que é o x mais 1 que eu dividi, mais o resto, que é 3. Tá? Barbadinha. Tá? Então, veja que lá em cima no P de x, agora eu vou voltar aqui, ó. O que tem no P de x? Tem o Q1 de x que multiplica x mais 1 mais 1. E o Q1 de x é o Q2 de x que multiplica x mais 1 mais 3. Então, nós vamos substituir, no lugar desse Q1 de x que está multiplicando x menos 1, nós vamos substituir por tudo isso aqui, ó. Tá? Então, vai ficar P de x igual a Q1 de x, que é o Q2 de x, x mais 1 mais 3, vezes x menos 1, mais 1. Tá? Vamos ajeitar agora isso aqui, vamos multiplicar cada fator daqui por cada termo daqui que está dentro desse colchete pelo x menos 1. Então, o Q2x, x mais 1 vai ser multiplicado pelo x menos 1 e o 3 vai ser multiplicado pelo x menos 1. Então, P de x fica Q2x, x mais 1 vezes x menos 1, ó, mais 3 que multiplica x menos 1 e mais um 1 ali. Tá? Aqui a gente pode ajeitar aqui, eliminar o parênteses, fica 3x menos 3, e 3x menos 3 mais 1 fica 3x menos 2. Tá? Então, estou repetindo toda essa parte aqui, tá? E mais 3x menos 2. Então, veja o que a gente tem aqui. Ó. Nós temos que o P de x é o Q2 de x vezes x mais 1, x menos 1, mais 3x menos 2. Ou seja,
veja que o x mais 1, x menos 1 serão nossos divisores aqui, ó. Então, o que isso aqui está dizendo? Que P de x é o quociente Q2 vezes os nossos divisores mais este resto aqui. Então, aqui eu tenho o resultado da divisão. Olha, veja que a divisão de x na quinta menos x na quarta mais 2x3 menos x2 pelo produto é o quociente x3 menos x2 mais 3x menos 2, quer dizer, é o Q2 de x, é o Q2 de x, e o resto é o 3x menos 2. Porque veja que isso aqui está no formato de o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, que é tudo isso, mais o resto. Barbadinha. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora fazer a mesma divisão, mas fazendo numa grade só, fazendo divisão sucessiva, sem fazer a divisão por x menos 1 e por x mais 1 separado. Vamos fazer as duas na mesma grade. Então, vamos primeiro dividir por x menos 1. Ó. Isso repete. Então, vamos colocar os coeficientes ali do nosso polinômio, que é 1 menos 1, 2, menos 1, 0 e 0. E separa. Então, isso aqui a gente já tinha feito antes. Ó. Repete 1. 1 vezes 1 dá 1, menos 1 dá 0. 1 vezes 0, 0, mais 2 dá 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1, mais 0 dá 1. Então, esse aqui é o nosso resto 1. E esse aqui é o nosso quociente Q1. Agora, esse quociente Q1, como a gente fez antes, nós vamos dividir por x mais 1. Então, eu vou colocar aqui o menos 1. Ó. E esse termo independente aqui eu estou separando também. Lá é resto. Então, vamos baixar o 1 aqui. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais 2 dá 3. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. E menos 1 vezes menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. Então, esse 3 é o resto 2. Veja que foi exatamente o que a gente fez antes. E esse aqui é o nosso quociente, ó, é o Q de x. É justamente o que a gente achou. Então, esse aqui é o quociente. Agora, como é que a gente acha o resto daqui? Então, o resto vai ser feito da seguinte maneira. Nós vamos pegar o segundo resto e multiplicar pelo divisor anterior. O divisor anterior que a gente pegou foi o x menos 1, ó, mais o primeiro resto. Então, é sempre assim, eu pego o resto, multiplico pelo divisor anterior, porque aqui, para achar esse resto, eu peguei o divisor x mais 1. Não, eu tenho que pegar o anterior. Então, fica 3 que multiplica x menos 1 mais o R1. Veja que o R1 não existe divisor anterior a ele. Então, fica só o R1. Substituindo, então, R2 por 3 e R1 por 1, fica 3 que multiplica x menos 1 mais 1. Então, fica 3x menos 3 mais 1, ou seja, 3x menos 2. Exatamente como a gente achou antes. Então, o quociente é x3 menos x2 mais 3x menos 2, que é esse aqui. E o resto é 3x menos 2. Barbadinha. Veja aqui o exemplo 6. Ó. Mesmo tipo de exercício, só que agora eu quero dividir esse polinômio do sexto grau por esse produto de 3 fatores aqui. Ó. Veja que aqui já está em ordem decrescente de grau. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a divisão separado por cada um desses fatores aqui. Vamos fazer na mesma grade. Então, nós vamos pegar primeiro, vamos dividir por x menos 1. Então, nosso A vale 1. Vamos pegar os coeficientes lá. O coeficiente de x na sexta é 1. De x na quinta é menos 3. Não tem x na quarta, então é 0. Não tem x na terceira, então é 0. De x ao quadrado é 2. De menos x é menos 1. E o termo independente que é 1. Vamos baixar o 1 aqui. 1 vezes 1 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 0 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 0 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2, mais 2 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1 dá 0. Então, esse aqui é o nosso resto 1, ó, R1. Agora, esse resultado aqui, eu vou dividir pelo próximo fator, que é o x mais 2. Então, o nosso A vale menos 2. Separei aqui o termo independente. Então, o nosso A vale menos 2. Então, repetimos o 1 aqui. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 com menos 2 aqui dá menos 4.
Menos 2 vezes menos 4 dá 8. 8 menos 2 dá 6. Menos 2 vezes 6 dá menos 12. Com menos 2 dá menos 14. Menos 2 vezes menos 14 dá 28. Mais 0 dá 28. Menos 2 vezes 28 dá menos 56. Com menos 1 dá menos 57. Então, esse aqui é o nosso resto 2. Tá? Então, agora esse resultado aqui eu vou dividir pelo x menos 3. Tá? Então, aqui o nosso termo independente é o 28. Como é x menos 3, nosso A vale 3. Repete 1 aqui. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4 dá menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Mais 6 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos 14 dá menos 5. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mais 28 dá 13. Tá? Então, esse aqui é o nosso resto 3. E esse aqui é o último quociente. Esse último quociente é o quociente da divisão, é o resultado da divisão. Agora vamos ver como a gente acha o resto. Tá? A gente vai fazer o resto, achar o resto como eu expliquei no exercício anterior. Tá? Então aqui é o nosso quociente. Tá? Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar o resto 3 e multiplicar pelos divisores anteriores aqui. Ó. Quem são os divisores anteriores? Ó? É o x mais 2 e o x menos 1. Então, o resto 3, x mais 2, x menos 1, mais o resto 2, multiplicando o divisor anterior a ele, que é o 1. Tá? Porque tem que ter cuidado aqui. Ó. Por que eu digo anterior? Porque eu achei o R2, pegando aqui o menos 2, pegando o x mais 2. Então, o anterior a ele é o x menos 3. Ó. Tá? E, aliás, é o x mais 2. Tá? Por isso que eu peguei o x menos 1. Aí o R2, anterior a ele, é o x menos 1. Tá? Mais o R1, porque está sozinho aqui, não tem ninguém antes dele. Tá? Então, repetindo, eu pego o último resto e multiplico pelos divisores anteriores, que é x mais 2, x menos 1. Mais o penúltimo resto, multiplicando pelo divisor anterior, que é o x menos 1. Mais o R1. Agora, repetir, vamos substituir aqui o R3, o R2 e o R1. Então, fica 13x mais 2x menos 1, mais 50, menos 57x menos 1 mais 0. Tá? Aqui, fazendo o produto desses dois binômios aqui, fica x ao quadrado mais x menos 2, que multiplica 13, menos 57x menos 1. Eliminando parênteses, fica 13x2, 13x, 13 vezes menos 2 dá menos 26, menos 57x, e aqui vai ficar mais 57. E reduzindo os termos, 13x2, 13x menos 57x dá menos 44x, menos 26 mais 57 vai dar 31. Então, o quociente é x3 menos x2 mais 3x menos 5, que é o último quociente que a gente achou. Aí o resto é 13x2 menos 44x mais 31. Badinho. Tá? E agora aqui nós temos a divisão de polinômio, terceiro caso, por um binômio do tipo ax mais b. Tá? Então, a divisão desse polinômio, do polinômio por ax mais b, nós temos que ter cuidado agora que o coeficiente do x não é igual a 1. Tá? Então, determinar o quociente, o resto da divisão de p de x igual a 2x3 menos x2 mais 2x menos 2 por d de x 2x menos 1. Tá? Então, o coeficiente de x no binômio 2x menos 1 deve ser igual a 1, para a gente poder usar o dispositivo de Briótimo-Fini. Então, nós vamos colocar em evidência o coeficiente 2. Tá? O coeficiente 2 aqui. Então, nós vamos armar aqui a igualdade de polinômios. Né? O nosso polinômio p de x é o divisor, que é 2x menos 1, vezes o quociente que eu estou procurando, mais o resto que eu estou procurando. Tá? Eu só conheço p de x e o 2x menos 1, que é o divisor. Eu vou colocar o 2 aqui em evidência. Então, fica 2 que multiplica x menos 1 meio. Como é que a gente acha aqui? Eu coloco o 2 para fora e divide cada um pelo 2. 2x dividido por 2 fica x, menos 1 dividido por 2 a gente indica menos 1 meio. Q de x mais R de x. Tá? Agora eu vou multiplicar, passar esse 2 a multiplicar o Q de x. Tá? Então vocês vão ver por quê. P de x vai ser igual a x menos 1 meio, né, que multiplica 2Q de x mais R de x. Tá? Esse 2Q de x aqui vai ser o nosso Q de x, o nosso quociente. Por que é o nosso quociente? Porque se eu tenho P de x igual a x menos 1 meio, tá? Vezes 2Q de x mais R de x, eu tenho então isso aqui é o nosso divisor, esse todo aqui é o nosso quociente e aqui é o resto.
Então, o quociente que a gente vai achar, ao dividir o P de x por x menos 1 meio, vai ser o dobro do quociente que a gente está procurando, que é o Qzão de x. Ó, tá? Então, nós vamos dividir agora o P de x por x menos 1 meio. Então, o fato de colocar o 2 em evidência é para achar o nosso divisor com coeficiente do x igual a 1. Tá? Então, dividimos P de x por x menos 1 meio. Tá? Então, a gente cai no caso anterior. Então, nós vamos colocar 1 meio aqui e pegar aqui os coeficientes do nosso P de x. Tá? Que é 2, lá, depois o menos 1, depois o 2 e o menos 2. Separa o termo independente. Tá? Repete 2 aqui. Daí 1 meio vezes 2, né, é 1, tá? E o menos 1 dá 0. 1 meio vezes 0 dá 0, 0 mais 2 vai dar 2. 1 meio vezes 2 dá 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então, esse menos 1 aqui é o nosso resto, tá? E aqui nós temos o nosso Q de x, quer dizer, é o nosso Qzinho de x. Tá? Então, tem que ter cuidado. Como o Qzinho de x é 2 Qzão de x, ó, o Qzão é o Qzinho dividido por 2. E o Qzão é que a gente está procurando, ó, ele que é a origem de tudo aqui. Tá? Então, o nosso Qzão de x é o 2x2 mais 2, que é o Qzinho que a gente achou, tá? Porque veja que aqui eu tenho, ele é do segundo grau, né? 2x2, 0x, né? Então não aparece o x, mais 2, dividido por 2. E aqui eu divido cada um por 2, né? O Q de x é x2 mais 1. 2x2 dividido por 2 dá 1x2, 2 dividido por 2 dá 1. E o nosso resto é menos 1. Barbadinha. Então não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like e o seu comentário.